Estamos aqui para mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Hoje nós vamos falar sobre a economia do leste fluminense, composta pelos municípios Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Tanguá. E para falar do cenário macroeconômico, a economista Nayara Freire. Nayara, quais foram os principais desafios da economia nesse primeiro semestre? Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente em setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente também tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com
atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário. O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com o ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública em percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual é o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB.
Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e é o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Júlia, como a região foi afetada nos últimos meses e quais são as perspectivas? Obrigada, Nayara. Agora nós vamos falar sobre os dados da região leste fluminense. Inicialmente, a gente traz os dados de Produto Interno Bruto. Do lado esquerdo, a gente tem a distribuição por setores e do lado direito, a distribuição por municípios. Importante destacar que o leste é o terceiro maior polo industrial do estado do Rio de Janeiro. A indústria tem 30% do PIB e é a segunda principal atividade na distribuição da economia local. Serviços é a principal atividade, com 42%. Quando a gente compara com o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a participação da indústria no PIB é de apenas 20%. Ou seja, no leste fluminense é 10% maior na economia regional do que no estado do Rio de Janeiro. Olhando para os dados municipais, Niterói é a principal economia da região, com 29% do PIB, seguido por São Gonçalo e Cabo Frio. Todos esses dados estruturais eles estão disponíveis no outro estudo nosso, chamado Retratos Regionais Anuário Estatístico, que foi recém-lançado e está disponível no site da Firjan. Para mais informações, só acessar a nossa página. Agora a gente vai falar sobre os dados conjunturais da região leste fluminense. Nesse primeiro slide, a gente traz os dados da sondagem industrial, que é uma pesquisa da Firjan, feita com mais de 400 empresários em todo o estado do Rio de Janeiro, que a gente acompanha não só o momento atual, como as perspectivas para os próximos meses. Importante notar a leitura desse indicador. Os valores acima de 50 pontos, eles representam aumento ou otimismo, e os valores abaixo de 50 pontos, eles representam queda ou pessimismo. Olhando para o indicador de nível de atividade, observamos que o volume de produção caiu em junho, continuando o que a gente tinha observado no início de 2018, e a demanda foi atendida com queima de estoques. Dessa forma, a gente observa uma situação de baixa atividade econômica, a região ainda não se recuperou, isso compromete diretamente a situação financeira das empresas. A situação financeira seguiu ruim, principalmente pela questão de dificuldade de acesso ao crédito e pela baixa margem de lucro. Isso afeta principalmente as empresas pequenas e médias, que elas têm uma dificuldade maior em seu caixa. As empresas grandes, elas conseguem ter ativos, então em momentos de crise elas conseguem vender ativos e além disso elas têm uma possibilidade maior de caixa, capital de giro, esse tipo de coisa. As empresas pequenas e médias não, elas trabalham muito dependendo do seu fluxo de vendas. E no caso do estado do Rio de Janeiro, empresas pequenas e médias representam quase mais de 90% da base de empresas, ou seja, isso afeta a maioria das empresas do estado. Nesse próximo slide, a gente aborda os principais entraves para os empresários da região. E carga tributária e capital de giro aparecem na liderança.
Outro fator interessante é em relação à falta ou custo da matéria-prima, que entrou no radar após a greve dos caminhoneiros. Ou seja, de fato, a gente vê um impacto no setor produtivo desse acontecimento. A elevada carga tributária e a falta de capital de giro, que aparecem primeiro, elas impactam diretamente a situação financeira das empresas, que, como a gente mostrou, seguem muito ruins. A elevada carga tributária na indústria é um problema. O setor industrial hoje ele paga quase 50% do que ele produz em tributos, enquanto os demais setores têm uma incidência de impostos menor. Por sua vez, como eu já expliquei, a falta de capital de giro impacta principalmente as pequenas e médias empresas. Olhando para os dados de mercado de trabalho, as notícias também não são positivas para a região. 8 em cada 10 vagas fechadas no estado do Rio de Janeiro foram no leste fluminense. A indústria e o comércio puxaram esse resultado. Na indústria, o que a gente observa é o resultado negativo da construção, principalmente de edifícios e obras de infraestrutura, e da indústria de transformação, no setor de alimentos e de outros equipamentos de transporte. Por sua vez, o resultado positivo se deu no setor de serviços. Mesmo assim, a região fechou com um saldo de menos 5 mil vagas nesse período, nos primeiros 6 meses do ano. O estado do Rio de Janeiro também fechou esse período com saldo negativo, com 7 mil vagas fechadas. E ainda que, tanto na região como no estado do Rio, a gente observa uma intensidade menor desse fechamento de vagas, o volume ainda é bem significativo. Agora a gente traz os dados de mercado de trabalho por município. E o terceiro e o quarto município que mais fecharam vagas no estado do Rio de Janeiro nesses primeiros 6 meses do ano estão na região leste, que é o município de Niterói e o município de São Gonçalo. O município de Niterói justamente foi o setor de construção e de outros equipamentos de transporte, além do setor de comércio varejista. Em São Gonçalo, obras de infraestrutura e alimentos. Por sua vez, 4 municípios apresentaram resultados positivos na região. Itaboraí, e aí a participação da indústria, principalmente da construção, e de outros equipamentos de transporte. E em Maricá, por conta do setor de serviços. Outro fator que a gente traz aqui em relação à região é o ambiente, relativo ao ambiente de negócios. A gente traz os dados de segurança pública e a região ela tem uns resultados bem ruins. A cada 10 roubos de carga no Rio de Janeiro, 3 foram na região leste. Por dia, 8 cargas são roubadas na região. Adicionalmente, quando a gente observa a comparação entre 2018 e 2017, houve um aumento de quase 60%, principalmente no município de São Gonçalo. Esse resultado afeta o empresário diretamente em relação ao custo, porque o empresário ele acaba tendo que gastar um pouco mais com seguros, além da própria questão de segurança, que as empresas localizadas naquela região elas sofrem com assaltos, os próprios funcionários daquelas empresas. Então, sem dúvida nenhuma, tem um impacto significativo no desenvolvimento regional e no próprio custo das empresas. A gente lançou recentemente uma nota técnica sobre isso, um diagnóstico sobre o roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro, que também está disponível no nosso site. Outro dado de segurança pública que a gente traz em relação à região são os dados de letalidade violenta. Também houve um aumento significativo na região leste, aumento de 24% entre 2018 e 2017 no segundo trimestre. Segunda região com mais ocorrências no estado do Rio de Janeiro, a cada 6 horas uma morte violenta. É um dado bem significativo e, de novo, São Gonçalo é a principal influência da região. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, segurança pública merece uma atenção especial do poder público dessa região. Quando a gente olha para as expectativas dos empresários para os próximos meses, a região ela se mantém um pouco menos otimista do que o restante do estado do Rio de Janeiro e que os empresários brasileiros. Os empresários da região esperam aumento da demanda por produtos, mas eles ainda seguem, principalmente em relação ao setor externo, mas em um nível muito abaixo ainda do observado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Em relação aos investimentos, tanto na região como no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, os empresários seguem receosos. Isso é explicado por conta da baixa atividade econômica. A atividade econômica ainda não se recuperou totalmente. E, além disso, tem a questão financeira das empresas. As empresas, elas, como a gente mostrou no primeiro slide, elas estão sem fôlego. E somente com uma recuperação mais efetiva da atividade econômica, elas vão se sentir confortáveis para fazer aportes mais significativos de investimento. Entretanto, nem tudo é notícia negativa para o leste fluminense. Um dado positivo
vem da retomada do setor de óleo e gás. O leste fluminense é um importante polo dessa atividade no estado do Rio de Janeiro. E quando a gente olha especificamente para recursos de royalty, a região é o principal destino do estado do Rio de Janeiro. Recebeu 38% dos recursos do ano de 2017. Além disso, se você compara a evolução dos recursos entre 2017 e 2016, houve um aumento de 40%. E o que a gente espera é que ao longo de 2018 isso se mantenha. Ou seja, o setor de óleo e gás continue retomando e trazendo benefícios para a região. Outro ponto positivo para a região diz respeito a alguns investimentos já anunciados para o estado, especificamente para a região leste fluminense. A retomada das obras da unidade de processamento de gás do Comperj, no valor de 1,9 bilhão em Itaboraí, a revitalização da Alameda São Boaventura, além de outros investimentos. Nesse slide a gente traz um mapa de todos os investimentos na região e você pode observar que claramente há muitos pontos ao longo da região inteira. Então, sem dúvida nenhuma, isso traz aspectos positivos para a economia regional. Esses foram os dados da região leste fluminense. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!